Está entrando na palavra, haja vista que estamos no culto de doutrina. Vamos estar de forma pedagógica trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, quer aprender da palavra de Deus, pega a sua Bíblia e abre-a em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Glórias a Deus. Quero recapitular o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Podeis assentar. Glórias a Deus, glorificando o nome desse Deus grande, santo, excelso e majestoso. Meus amados irmãos, nós estamos no culto de doutrina. E eu quero dizer para os irmãos que eu não acostumei, viu, irmãos? E nem vou acostumar. Porque nós temos que priorizar o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu trouxe aqui uma palavra introdutória, lá do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Que o meu povo foi destruído por falta do conhecimento, porque estavam desprezando a lei de Deus. E se nós atentarmos, meu irmão e minha irmã e ouvintes, da palavra do eterno Deus, muitas pessoas não têm interesse de aprender esta palavra. O culto de doutrina é o culto que deveria ter mais gente para se saturar, para se alimentar, assim como eu e você necessitamos de alimentarmos diariamente, de tomar um bom café da manhã, um bom almoço, o lanche e quem sabe uma boa janta. Assim precisamos também, meu irmão e minha irmã, de alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Se você estudar as histórias dos grandes avivalistas, dos grandes avivamentos que, pela misericórdia de Deus, Deus derramara do seu poder, da sua glória, onde houvera milhares de convenções de almas, curas, milagres e libertações. Todo avivamento, amados irmãos, eu estou dizendo avivamento e não movimento. Um avivamento legítimo, verídico e verdadeiro. Todos foi por meio da exposição fiel das Escrituras. Então, se você, meu irmão, desprezar o conhecimento da palavra de Deus, você está desprezando o avivamento de Deus em sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que o pastor Gleidson Leal é um homem avivado. Tu sabe por que eu sou homem avivado, destemido, intrépido, audacioso, que não dou meu braço a torcer para Satanás e nem para a apostasia que está, amados irmãos, como granqueira e câncer sobre muitas igrejas, porque eu não desprezo o conhecimento da palavra de Deus. Sou um amante da palavra de Deus. Eu
gosto de ler livros que estão em consonância das Escrituras, livros que falam sobre avivamento, livros que falam de orações, biografias de homens que marcaram a sua história, homens que abraçaram o saber, a intelectualidade, o conhecimento, a sapiência da palavra de Deus, homens que marcaram a sua geração, porque eram devotos às Escrituras, porque eram devotos ao lugar secreto, à oração, o jejum. Eu gosto de ler a historicidade dos apóstolos. E o mais importante, que é o alicerce de tudo, a Bíblia Sagrada. Me recordo de um grande homem que cuidava de uma grande orfanato. E a biografia deste homem nos diz, meu irmão, que ele cuidou de mais de 10.000 crianças. Aí eu te imagino, agora eu te pergunto, como que uma pessoa tem condição de cuidar de 10.000 crianças? E na sua biografia nos diz que ele dava de comer, ele dava vestimenta, ele dava educação e o mais importante, o conhecimento da palavra de Deus. Sabe quem é esse homem? A sua biografia diz que ele leu as Escrituras 200 vezes. De Gênesis a Apocalipse, esse grande homem de Deus, ele meditou nesta palavra por 200 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E diz a sua biografia que 100 vezes foi de joelhos. Quem é esse homem, pastor? George Miller. George Miller, o homem que cuidou de 10.000 crianças no orfanato, o homem que leu as Escrituras 200 vezes. E eu pergunto para você, meu irmão, quantos anos de crente você tem? Quanto tempo você está nesse caminho? Quantos tempos você está trilhando o caminho do verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo na face da terra? E eu pergunto para você, quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? Eu com vergonha, amados irmãos, eu lhe confesso, eu li as Escrituras 9 vezes. Estou terminando agora para me entrar para a 10ª vez que eu leio as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Eu vou fazer 15 anos que sou cristão. E desses 15 anos eu vou alcançar 10 vezes que eu li a Bíblia Sagrada. E o meu propósito, o objetivo, é de alcançar a quantidade de anos que eu tenho como crente na presença de Deus. E não somente alcançar a quantidade de anos que eu sou crente, mas eu quero ultrapassar. Porque é impossível um homem viver 200 anos. Mas George Miller leu as Escrituras 200 vezes. Esta palavra, meu irmão, o qual o Espírito Santo bradou em meu coração esta tarde, vai nos falar com o tema 3 características de uma igreja que agrada a Deus. Repita comigo: 3 características de uma igreja que agrada a Deus. Aqui nesse texto sagrado, nós temos um modelo de uma igreja bem-sucedida. Nós vimos, amados irmãos, que a igreja em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, foi uma igreja que marcou a sua geração. Uma igreja que agradava a Deus. Uma igreja que andava em conformidade aos desejos e anelos do próprio Deus. Uma igreja, amados irmãos, que era um contentamento para Deus. Uma igreja, queridos irmãos, que o próprio Deus estava presente no meio deles. Uma igreja, meu irmão e minha irmã, que estava cheio do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, era uma igreja tão impactante, uma igreja tão inflamadora,
uma igreja tão abraçadora, que ela, meus amados irmãos, influenciou toda a Jerusalém. Mas para tudo isso acontecer, para tudo isso, amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus dará algumas instruções para os seus apóstolos. E lá em Lucas capítulo de número 24, versículo 49, diz a Escritura que Jesus fala para os seus apóstolos permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E diz a Bíblia que Jesus, do Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus, ele foi recebido aos céus e assentou à direita do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, amados irmãos, os apóstolos estavam só. Eles não tinham o Consolador Jesus ao seu lado. Eles não tinham a pessoa de Jesus em seu lado. E eles, amados irmãos, obedecem a palavra do seu mestre e permanecendo em Jerusalém, até que a promessa, o qual ele lhe relembrou, uma promessa que foi revelada primeiramente ao profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28, que há de ser que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E diz a Bíblia, meu irmão, quem está me ouvindo diz glórias a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que eles permanecem em Jerusalém. Ao certo não sabe a quantidade de dias, ou que seja semanas e meses, ou que sabe até anos. A Bíblia não é clara, nítida, em nos mostrar a quantidade, o período, o tempo que se passou para esta promessa se cumprir na vida dos apóstolos. Mas a Bíblia Sagrada, meu irmão, é bem categórica a nos afirmar que eles perseveravam unânimes em Jerusalém. Eles se reuniam diariamente, todos os dias estavam agregados, estavam reunidos em oração em Jerusalém. Você pode atentar para a palavra de Deus, que eles perseverando unânimes todos os dias no templo. Então a Bíblia declara, meu irmão, que eles estavam em Jerusalém não dormindo, eles não estavam desocupados, eles não estavam apóstatas, eles não estavam, amados irmãos, cochilando no sono da negligência. Mas a Bíblia diz que nesse espaço de tempo, o qual a Bíblia não vai nos declarar, mas a Bíblia é bem clara a nos dizer que eles perseveravam unânimes todos os dias, e diz a Escritura que eles estavam todos os dias no templo adorando a Deus. E ouvindo esta palavra, meu irmão, e vendo o comportamento desta geração odierna, dos crentes da atualidade, haja vista que esta igreja tem culto 3 vezes por semana, mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade de estar agregando 3 vezes por semana na casa de oração. A Bíblia diz que Jesus não estava com eles, eles estavam sem o Consolador, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus estava em suas vidas. Mesmo assim eles guardavam o ensinamento de Cristo, em permanecer unidos, unânimes, em oração, em jejum, em meditação das Escrituras, e acima de tudo, em adorar a Deus no templo, na casa de oração. E eles não adoravam 3 vezes por semana. A Bíblia diz, meu irmão, que eles adoravam, cultuavam a Deus, era todos os dias no templo, na casa de oração. E eles não perdiam o ânimo, não estavam descontentes, não estavam magoados, porque o Mestre Jesus se ausentou da sua presença. Mas pelo contrário, eles estavam com a expectativa da promessa
que Jesus relembrou a eles sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento, meu irmão e minha irmã, do Espírito Santo em sua vida. Somente esta promessa foi suficiente para deixar os apóstolos animados, fervorosos na presença do Eterno, em estar na casa de Deus, na casa de oração todos os dias, cultuando este Deus grande, santo, esplêndido, magnífico, excelso. E aqui nós aprendemos, meu irmão, que o segredo desta igreja permanecer de pé, influenciar toda Jerusalém. E a primeira característica que eu aprendo nesta palavra que fez esta igreja, amados irmãos, permanecer de pé, porque até então eles ainda não tinham o Espírito Santo, mas a Bíblia diz, por eles perseverarem unânimes todos os dias em oração no templo, e quando eles estavam reunidos, quase 120 pessoas, diz a Bíblia que o céu se abre, eles ouviram uma voz, um som de um vento veemente e impetuoso, o qual adentrou aonde estavam os reunidos, e foram vistas por eles línguas como que de fogo, que repousaram sobre as suas cabeças. E a Escritura nos afirma que todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, meu irmão e minha irmã, a igreja estava surgindo da cinza. Naquele momento, a igreja, ao receber o Espírito Santo em suas vidas, naquele momento, a igreja revelada, a igreja foi apresentada não somente para os seus apóstolos, mas a igreja foi apresentada, amados irmãos, para o mundo, através do derramamento do Espírito de Deus. E aqui a igreja é iniciada. Mas para esta igreja permanecer de pé, para esta igreja agradar a Deus, tinha alguns fatores, algumas características que fez esta igreja influenciar toda Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a primeira característica que eu vejo que fez esta igreja triunfar, que fez esta igreja agradar a Deus, porque ela perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita comigo: doutrina. Doutrina significa ensinamento. E ensinamento do que, pastor? Ensinamento da palavra de Deus. Vejamos em Efésios capítulo 2, do versículo de número 20. A Bíblia Sagrada nos diz, amados irmãos, que esta doutrina, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal esquina. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então nós aprendemos que a igreja, o ensinamento, a doutrina foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. E esse ensino, meu irmão, esta doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. E você olha para mim e me responda: pastor, e essa doutrina? Quais são as doutrinas que eles ensinavam? Essa doutrina, amados irmãos, são ensinamentos para o homem e a mulher obedecer, para permanecer na presença de Deus. A doutrina, amados irmãos, tanto a doutrina como a sã doutrina. A sã doutrina são aquelas revelações, ensinamentos
que o próprio Espírito Santo revelou no passar dos anos à sua igreja, para preservar o seu povo, para que o seu povo não ia ver ser misto, para que o seu povo não ia estar misturados com os paganismos, com os ensinamentos pagãos, com os ensinamentos mundanos. Então, com o passar das eras, dos séculos, o Espírito Santo tem ensinado à sua igreja verdadeira alguns ensinamentos para perseverar e agradar a Deus. Vejamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 nos diz: porque virá tempo em que não sofrerão uma sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vejamos um fator, amados irmãos. A Bíblia Sagrada está dizendo que haverá um tempo que as pessoas não sofrerão. No sofrer aqui está dizendo, não vão suportar, não vão querer ouvir acerca da sã doutrina de Jesus Cristo. E se nós atentarmos, meu irmão e minha irmã, para esta geração, muitas igrejas não estão mais segurando a sã doutrina. Muitas igrejas, meu irmão, não ensinam mais a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Como nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, glórias a Deus, capítulo 3, versículo, amados irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta palavra está dizendo que Jesus não quer nosso coração, meus irmãos, como muitos estão a ensinar por ali, que Jesus só quer o coração do homem. Deus não é açougueiro para querer somente o seu coração, mas a Bíblia Sagrada está nos ensinando que Ele quer nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo, e não somente quer, mas quer que sejamos santificados no corpo, na alma e no espírito. E haverá tempo em que não sofrerão uma sã doutrina, mas tendo comichões de ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Se nós atentarmos, meu irmão, estará acontecendo nesta geração contemporânea, onde muitas igrejas que andavam no caminho estreito, cuja porta é apertada, hoje largueceram a porta, que está passando até 10, 20 carretas, um do lado do outro, de tão larga que se encontra. Verdadeira, amados irmãos, evangelho mudando, porta larga, que não pregam mais a verdade da sã doutrina revelada pelo Espírito Santo à sua igreja, mas pelo contrário, estão removendo os marcos antigos. Homens e mulheres deram a sua vida, foram martirizados, deram a sua vida, o seu sangue, para estabelecer um bom mandamento da casa de Deus, um bom mandamento da sã doutrina na casa de Deus. E eles não sabem, meu irmão e minha irmã, que um dos atributos de Deus é a imutabilidade.
Deus é imutável, mas o que é imutável, pastor? Imutável é aquilo que não se pode mudar. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não pode mudar o que Ele é. O mesmo Deus que cobrou no passado é o mesmo Deus que cobrará no presente e vai cobrar no futuro. A mesma doutrina que nossos irmãos viveram no passado é a mesma doutrina que devemos viver nesta geração odierna. Deus não muda, irmãos. Deus requer a santidade do corpo. E eu vou segurar a doutrina nesta casa até o fim, irmãos. Aqui nesta igreja a mulher não pode cortar o cabelo, não pode passar rena na sobrancelha, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar bijuterias, porque tudo isto, amados irmãos, é adorno do Egito, pertence ao Egito. Quanto as mulheres egípcias pintavam seu cabelo, pintavam seu rosto, usavam aquela maquiagem, usavam os seus adornos, bracelete, pulseiras, cordões, brincos, ele era um sinal de culto aos seus deuses egípcios. Então isto é paganismo. Aqui nesta igreja não pode as mulheres nem os homens pintar o cabelo. Aqui eu vou segurar a sã doutrina de Jesus Cristo até o soar da última trombeta, irmãos. O mesmo Deus que cobrou dos nossos irmãos do passado, de 30, 40 anos atrás, que a mulher não poderia andar com a sainha da Anitta acima do joelho, a mulher não poderia andar com um salto alto, que andava rebolando com o traseiro empinado, o busto empinado, amados irmãos, e rebolando dentro da igreja, parecendo um surucucu do prédio. Isto é lascívia e pecado, e continua sendo pecado hoje. A igreja dos apóstolos agradava a Deus, porque eles andavam na sã doutrina, eles perseveravam na sã doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, o qual eles aprenderam com Cristo e receberam novas revelações, novos ensinamentos do divino Espírito Santo. Aí uns olham para mim, uns céticos, os teólogos de plantão, os urubus gospel, olha para mim e diz: mas pastor, mas naquele tempo não tinha isso na igreja. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Então quer dizer que o Espírito Santo hoje não ensina mais não, é? Então quer dizer que o Espírito Santo não revela mais nada. Não, pastor, o que é isso? Nós temos que viver a palavra, sim. Nós temos que viver o que está escrito. Mas o mesmo Espírito que usou estes homens para escrever esta palavra, ele não parou de dar revelações e inspiração da parte de Deus. Você não vai ver que é pecado fumar cigarro na Bíblia. Está escrito, irmãos? Não fumarás. Está escrito assim? Hã? Você não vai ver escrito na Bíblia assim, que é proibido usar batom. Não usarás batom. Está escrito isso na Bíblia, irmãos? Você não vai ver na Bíblia Sagrada escrito assim: não usarás a sainha da Anitta. Não arrupiarás os seus cabelos. Está escrito na Bíblia assim? Não está. Por quê? Porque o Espírito Santo não parou de revelar. Ele ainda revela os seus ensinamentos para a sua igreja. Mas a Bíblia nos aponta o que é pecado
e o que não é pecado. Como é que eu sei que os adornos, a maquiagem, a pintura veio do Egito? E eu pergunto para você, está escrito isso na Bíblia? Que a maquiagem, os adornos veio do Egito? Está escrito assim, irmãos? Para você saber disso, você tem que estudar a cultura egípcia. Então nem tudo, amados irmãos, que é proibido na igreja, que é sã doutrina, vai estar escrito na Bíblia. Mas a Bíblia defende os ensinamentos do Espírito Santo que foi revelada à sua igreja. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, vejamos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ateviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Só aqui já defende. A mulher tem que andar no pudor e na decência. A mulher não pode andar com pérolas e vestidos preciosos. A mulher de Deus que professa o cristianismo verdadeiro, ela não anda igual uma árvore de Natal, meu irmão. A mulher que tem o Espírito de Deus, ela não anda com a boca pintada, com a cara pintada, parecendo um palhaço, uma palhaça, o patati, o patatar. A mulher cheia do Espírito Santo, ela não anda com o cabelo pintado, meu irmão, minha irmã. A mulher cheia do Espírito Santo, ela não anda com a sainha da Anitta, com o salto Luiz XV, rebolando com a surucucu do prédio, meu irmão. A mulher cheia do Espírito Santo, ela anda na modéstia e no pudor. Então aqui na Assembleia de Deus, Peniel, eu não removerei os marcos antigos. E aqui para participar da Santa Ceia, tem que congregar pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana. E tem que andar na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Uma pessoa que não congrega, não considere-se um cristão. Você não é cristão. Mas que é isso, pastor? Você está dizendo porque eu não congrego, eu não sou cristão? É o que eu estou dizendo. Você não é cristão. Você não serve a Cristo de corpo, alma e espírito. Você não obedece à sã doutrina. A sã doutrina, meu irmão, não é só vestimenta, não é só adorno, não. A sã doutrina são as regras da casa de Deus também. A Bíblia diz que todos os dias os discípulos estavam no templo adorando a Deus. É mandamento. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: e não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas antes ademoestai-vos uns aos outros, quando verdes que é chegado o grande dia. Quer mais? Abre a sua Bíblia em Salmos 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Quer mais? Abre a sua Bíblia em Salmo 111, verso 1. Salmo 111, verso 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. Aonde? Aonde? Na Assembleia dos Justos e na congregação. Você está vendo, irmãos, a necessidade de nós agregarmos. Nós estamos aqui nesta noite, não é por opção não.
Nós estamos aqui nesta noite porque estamos obedecendo a sã doutrina, porque é mandamento de Deus. O crente tem que congregar. Mas pastor, eu não consigo vir toda semana, a não ser por motivo de saúde. Tem que justificar o porquê não veio para a igreja. Aqui não é a casa da Maria Joana, que você entra e sai e faz o que quer, não. Aqui tem um pastor ungido por Deus. Eu sou o anjo desta casa. O próprio Deus me ungiu, me constituiu como anjo desta casa, e eu sou mordomo dos céus nesta casa, e eu vou arcar com toda a responsabilidade por todo este povo que a chegar aqui diante de Deus. Então você tem que dar justificativa para o pastor, porque não veio para a igreja. Porque se não dá justificativa, não vai participar da Santa Ceia. Isso aqui serve para todos. E crente tem que congregar, tem que estar dentro, no seio das ovelhas, no aprisco, junto com as ovelhas, buscando a Ele e participando da Santa Ceia. Então, a primeira característica que eu aprendo, que a doutrina, os ensinamentos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e isso agradava a Deus. Deixa eu falar, irmãos, outra doutrina. O homem não pode usar calça apertada, viu? Uma das doutrinas desta casa, o homem não pode usar calça apertada. Não é só a mulher, não. Muitas vezes nós batemos tanto na mulher, esquecemos dos homens, não é? Tem muitos pastores aí, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Tadinho das mulheres, só a mulher e os homens não. Os homens inocentes na história. Se brincar, os homens estão pior do que as mulheres hoje em dia. Os homens estão andando com a calcinha apertada, boizinha, com a camisinha apertada, com o cabelo lambido, parecendo com uma vaca velha, assim, ó, lambeu o cabelo arrupiadinho, pintadinho, moicano, né? Raspado do lado e arrupiado na frente, sobrancelha feita, e peraí, estão fazendo até rena. Os homens estão fazendo até rena, passando a remela de Satanás na sobrancelha. Terrível, irmãos. Muita vaidade, passando base nas unhas, vaidoso. Estão passando até um pozinho de arroz. Estou falando dos homens. O diabo está afeminando os homens, irmãos. Então aqui é um homem que anda com a calça apertada, com o cabelo arrupiado, pintado, com a roupinha apertada, ele não vai participar da Santa Ceia. Irmãos, nós temos que viver o verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. E a igreja em Jerusalém agradava a Deus porque eles perseveravam na doutrina. Então nós temos que perseverar na doutrina, irmãos. A doutrina que eu abracei, a doutrina que eu aprendi com o Espírito Santo, é a mesma doutrina que o Espírito Santo de Deus revelou, entregou para Daniel Berg e Gunnar Vingre, o qual criou a Assembleia de Deus no Brasil. Você pensa que eu não estudo, não é? Você pensa que eu não conheço a doutrina de Cristo? E hoje esses camaradas apóstatas, cheios de espíritos mundanos, estão arrancando os marcos antigos, onde Daniel Berg e Gunnar Vingre, que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, lá no Belém do Pará, que incendiou todo o Pará,
incendiou todos os estados do Brasil, até do mundo. E o segredo do crescimento da Assembleia de Deus, fundada por Daniel Berger e Gunda Wingre, foi a doutrina. O primeiro alicerce, as balizas da igreja, é porque eles perseveravam na doutrina. Então nós temos que perseverar na doutrina. Segundo, a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão. Elas perseveravam na comunhão e no partir do pão. Então a Bíblia está nos dizendo que a segunda característica de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. A união era o alicerce daquela igreja, irmãos. Era um povo unânime, unido na presença de Deus. Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suável que os irmãos vivam em união. Nós temos que andar em unidade. Em João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns ao outro. Você está entendendo, irmãos? O peso da palavra. A igreja que agrada a Deus é a igreja unida. É a igreja onde os irmãos se amam, têm afetividade um pelo outro, se preocupa um com o outro, atende às necessidades um do outro, ele reparte o seu irmão. Agora muitas igrejas estão virando verdadeiras panelinhas, onde temos um grupo A, o grupo B e o grupo C, dentro da casa de Deus. E o que me choca, irmãos, é porque muitas igrejas estão fazendo acepção de pessoas, estão abraçando os ricos, os doutores, os empresários da cidade, estão assistindo eles, estão visitando eles, estão visitando as suas empresas, estão se comunicando, e o pobre, o menos favorecido da igreja, é esquecido. Até para pegar uma cesta básica, o pobre tem que ir implorar para o pastor daquela igreja, para pegar uma cesta básica, porque nenhum pastor sabe que aquela ovelha, que é doméstico da fé, que congrega na mesma igreja dele, nem ele não sabe que aquela ovelha está passando necessidade, mas ele está preocupado é com o empresário. A igreja de Jerusalém era uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, porque eles eram unidos. Eles vendiam as suas propriedades, pegavam a soma do dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, dividiam entre si e não havia necessidade alguma entre eles. E o dinheiro não era usado somente, amados irmãos, para prover a necessidade do órfão, da viúva e dos domésticos da fé, não. O dinheiro é usado também para fazer a obra missionária. Terceiro, a terceira característica de uma igreja que agrada a Deus é porque ela perseverava na oração. Igreja tem que ter oração, irmãos. Nós temos que orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Romanos capítulo 12, versículo 12, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que orar, irmãos.
O segredo de nós agradarmos a Deus é orarmos. É por isso que eu coloquei nesta igreja, segunda-feira, quando não tiver culto no lar, viu, meus irmãos? Quando não tiver culto no lar, na segunda, nós temos oração das 8 às 9. Na quarta-feira, nós temos oração das 8 às 9. E na sexta-feira também. Amém? E deixa eu falar para os irmãos. Esta oração de segunda, quando não tiver culto no lar, mas a quarta e sexta-feira, é para as irmãs tomar a frente. Porque aqui não está tendo o círculo de oração. Não. Tem que ter oração. Então as mulheres vão ficar responsáveis, tá, irmãos? Por esta oração. E eu pergunto, aí, pastor, é para vir só as mulheres? Não, os homens também é para vir. Toda a igreja é para vir, irmãos. Irmãos, não existe esse negócio, culto de senhoras, culto dos jovens, culto dos varões. Não existe isso, irmão. Isso é invencionismo. A Bíblia Sagrada diz que tanto homens como mulheres e crianças, todos estavam unidos em oração. É para todos. É para todos nós estar em oração. O que você vai fazer em casa, irmãos? Me diga. Fazer o que em casa? Nesse horário. Você não vai dormir nesse horário, vai? Das 8 às 9, virou galinha. Ou você vai ficar só no WhatsApp, no Facebook, teclando, até o sono vir. Vem para oração, meu irmão, vamos orar. A oração é a chave da vitória. A igreja de Jerusalém era o quê? Ela perseverava na sã doutrina, ela dividia o pão e ela orava. Amém? Uma palavra bem devagar, de forma pedagógica, para os irmãos entender. Amém, irmãos? Acerca daquilo que agrada o nosso Deus. Quinta-feira, nosso culto de libertação e cura divina. Não perca, irmãos. É inadmissível. Todos estão convocados a estar aqui na quinta-feira. Não tem desculpa, irmão. Se você não vir, só se você está doente. Se você estiver doente, é outra coisa. Agora, se você não está doente e dizer que não vai para a igreja porque não quer ouvir fulano e ciclano, então está totalmente destituído do reino de Deus. Porque se você não ama o seu irmão que vê, a Bíblia diz assim, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão qual viu é mentiroso. Eu acabei de ensinar que a igreja agradava a Deus porque perseveravam na doutrina, na união, e o próprio Jesus disse assim, deixa eu falar para vocês. Vocês querem conhecer o meu discípulo? Aquele que faz a minha vontade? Vocês querem conhecer? Vocês querem saber quem são os meus discípulos? Vocês querem saber? Os meus discípulos são aqueles que amam um ao outro. Se haver amor um pelo com o outro, se eles forem unidos, eles são meus discípulos. Lá no céu não vai entrar ninguém amargurado. Lá no céu não vai entrar ninguém com contenda com fulano, cicano e becano. E isso é tão sério que o próprio Jesus revela em Mateus capítulo 5, que é um sermão do monte. Você sabe o que é um sermão do monte? Ensinamento, doutrina. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando tu fores o altar ofertar e te lembrares que o teu irmão tem uma rixa contra você, deixa a oferta no altar, vai reconciliar com o seu irmão. Depois que você se abraçou, se reconciliou, estar em paz com seu irmão, retorna e apresenta a tua oferta. Isso é sério, irmãos. É muito sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Um irmão que deixa de ir para a casa de Deus porque não gosta do outro irmão, é questão de tempo para o diabo pegar ele. É questão de tempo. Pois a Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão, não gosta do seu irmão, não quer estar perto do seu irmão, ele está em trevas. Está escrito ou não está? Então isso é sério, irmãos. Isso serve para mim, serve para vocês, serve para você que está nos assistindo. Eu, particularmente, eu já deixei, quando eu congregava na Porta Larga, na verdade era estreita, né? Aí foi passando os anos, foi enlarguecendo até, eu não aguentei mais. E saí de lá. Mas quando eu congregava naquela igreja, eu já deixei de ir para o culto, porque eu não queria ouvir fulano. E o Espírito Santo me cobrou, falou comigo, se arrependa, cara, você está em pecado. Você se arrependa. Você quer ser usado no Espírito Santo? Você quer estar cheio do Espírito Santo? Você quer poder, autoridade, conhecimento dessa maneira? Os apóstolos, irmãos, corre para cá. Vai para cá, por gentileza. Os apóstolos a maioria dos apóstolos eram indoutos, iletrados, não tinha capacidade, não tinha erudição, não tinha hermenêutica, exegese, não sabia falar. Mas por eles andar na doutrina, na comunhão e na oração, se tornaram homens intrépidos, intelectuais, sábios, que tinham a sapiência divina em suas bocas. E quando ele estendia as suas mãos, o enfermo era curado, os demônios caíam por terra, os mortos ressuscitavam. Está aí o segredo. Você não fica mandando mensagem para mim? Como é que posso ser usado por Deus, pastor? Como é que eu faço? Acabei de falar para você o segredo. Ande na sã doutrina, ame o seu irmão, ande na unidade, obedece o anjo da igreja e tem uma vida de oração. Pronto, só isso, é o que eu faço. Eu ando na doutrina, eu faço de tudo para seguir a paz com todos, até os meus aborrecedores que me caluniam, me maltratam, eu falo, me perdoa, meu irmão. Mesmo eu não tenho feito nada, eu faço, me perdoa, meu irmão, porque eu tenho que seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer isso, vamos ser um povo diferente. Porque não adianta abrir essa igreja para nós viver igual o povo dessas igrejas porta larga. Um povo lutando um contra o outro, panelia dentro da casa de Deus, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo o cargo do outro, aquela luta, aquela rixa, aquela contenda. Não, aqui vai ser diferente. Aqui nós vamos andar na sã doutrina, vamos ser um povo unido e vamos andar na oração. Para que Deus venha se agradar das nossas vidas, irmãos. Para que nós venhamos fazer diferença aqui nesta cidade de Gurupi. Amém? Vocês estão comigo ou não estão? Amém, irmãos? Amém ou além? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria que tivesse muita gente aqui, irmãos. Pastor, agora nós vamos estar pegando arduamente o evangelismo. Está chovendo, mas agora estiou um pouco. Tá? O pastor buscou o carro ali para nós estar fazendo a obra de Deus. E, se possível, irmãos, vamos ver, vai depender do clima. Eu quero ir para o monte, quero levar os irmãos para o monte, para nós estar orando, acender aquela fogueira e vamos buscar a Deus. Amém? Quinta-feira, nosso culto de libertação, o pastor João Elias, um homem muito usado por Deus, irmãos. As informações que eu tenho do pastor João Elias, ele é aqui da cidade de Sucupira, um homem humilde, um homem do campo, um homem usado por Deus na cura, na libertação. Ele, quando começa a louvar a Deus, irmãos, tem testemunhos, quando ele começa a louvar a Deus, as pessoas recebem a cura na hora, através do louvor. Então não perca, tá? Venha estar comigo.
e vai ser uma bênção. E eu vou estar mandando imprimir uns panfletos para nós estar distribuindo amanhã, quarta-feira. Tomara que amanhã não chova, para nós estar distribuindo os panfletos, para estar convidando o pessoal para estar aqui na casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Tem o quê? Tem algum aviso? Não? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ah, sim, irmãos. E domingo agora é a nossa ceia. É nossa ceia. É o último domingo do mês, a nossa ceia. Então vai ser bênção. Amém? Glórias a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todos e todos dizem. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a doce paz do Senhor.